Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre custo padrão. Para a gente conseguir compreender melhor a estrutura do custo padrão, antes de mais nada é importante levar em consideração que o custo padrão é uma estrutura que nós vamos utilizar para fazer uma análise gerencial, uma organização de fato da nossa estrutura de custos. Não é um método, não é uma nova forma de fazer distribuição de custos. É uma forma de fazer o controle dos custos, né? Então a gente já passou do momento onde a gente discutiu os métodos e agora a gente está conversando sobre a estruturação e a organização dos custos. Então, inicialmente é importante entender o que é o custo padrão. Então, ele na verdade ele vai ser uma técnica auxiliar na parte do gerenciamento dos custos que vai fixar determinados padrões, né? Quando a gente lê ali preços padrões, né, para cada produto e para cada item que compõe os custos, como a gente vai ver logo em seguida no exemplo, é importante a gente entender que preço não necessariamente é o preço de venda, preço final do produto, mas que são valores atribuídos de forma padrão para cada um dos itens que a gente vai levar em consideração na estrutura de custos. Então, as principais razões para a utilização do custo padrão são, de fato, para o uso gerencial das informações. Então, eu não posso trabalhar isso na estrutura contábil da empresa. É para fazer o gerenciamento, para fazer a organização dos nossos custos. E como ferramenta para facilitar os processos de encerramento, principalmente mensais, para que a gente consiga entender como é que é o comportamento do custo e para que a gente possa fazer um planejamento sem precisar esperar pelos custos reais para fazer o registro. Volto a destacar aqui que essa técnica ela não é aceita para fazer registro de estoque, a não ser que a diferença seja muito pequena, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque para fazer registro de estoque precisa ser os valores reais. Não é possível que a gente trabalhe com o custo padrão. Volto a destacar que é uma técnica para análise e acompanhamento gerencial. Para a gente trabalhar com o custo padrão, a gente precisa identificar dois conceitos bem importantes. Um é o custo estimado e o outro é o custo padrão. O custo estimado, ele leva em consideração acontecimentos históricos, né, comportamentos históricos, com ajustes relacionados ao que se quer para o futuro, né, ao que tem de expectativa para o futuro. Já o custo padrão é um pouco mais criterioso para ser estabelecido. Esse valor vai ser determinado com base na estrutura produtiva da empresa, com base numa estrutura de capacidade e de realidade de produção da empresa, levando em consideração aspectos estatísticos, né, em alguns momentos, mas principalmente as informações quantitativas de dentro da estrutura da empresa. Então é muito importante destacar que a principal finalidade do custo padrão é o planejamento e o controle dos custos a partir de um parâmetro. Ou seja, o custo padrão ele vai ser sempre utilizado para se comparar com o real. Então eu vou fazer uma determinação de um custo padrão e não uma estimação de custo, isso é muito importante que fique claro, a estimação do custo e a padronização do custo. Eu vou determinar qual é o meu custo padrão e obrigatoriamente eu vou fazer uma análise entre o real e o padrão, para fins de registro e de organização contábil da empresa, eu não vou utilizar o custo padrão, eu vou usar o custo real. Mas para análise a gente pode trabalhar com a comparação do custo padrão e do custo real. Ou seja, esse é o objetivo do custo padrão, fixar uma base de comparação entre o que de fato ocorreu, que é o custo real, e o que deveria ter ocorrido, que é o custo padrão, dentro da capacidade, dentro das condições normais de produção. Outra informação importante do custo padrão é que ele não é mais um método de distribuição, ele não é mais um critério de distribuição dos custos, ele é apenas uma técnica auxiliar para análise e controle de custos. Com base no objetivo, a gente sabe que é possível, então, fazer essa comparação entre o padrão e o real. Esse tipo de técnica só é útil para a empresa se houver de fato um controle dos custos reais bem rígido e bem organizado.
Exatamente por ser complementar, o custo padrão não elimina a necessidade de ter que se apurar o custo real. Muito pelo contrário, precisa ter mais controle, como eu acabei de falar, na apuração do custo real, e um é complementar ao outro, ou seja, não se reduz trabalho no momento em que a gente adota a utilização do custo padrão. Obrigatoriamente, através da utilização do custo padrão, a empresa vai precisar criar registros e controles reais dos custos, ou seja, é importante que os custos reais sejam de fato bem apurados para que de fato haja efetividade na utilização e na aplicação da análise a partir do custo padrão. E por fim, todas as informações quantitativas relacionadas ao setor produtivo também são fundamentais para que a empresa possa controlar e fazer os ajustes necessários, principalmente relacionados aos valores monetários. Para a gente conseguir determinar o custo padrão, para se fixar um valor de custo padrão, é importante que haja muita sinergia entre duas áreas muito importantes dentro das empresas, que são a engenharia de produção, né, o setor de engenharia de produção e o controle de custos. A engenharia de produção vai ser a responsável por organizar e apurar as informações relacionadas à estrutura produtiva, ou seja, as quantidades e as informações físicas do processo produtivo, enquanto que o controle de custos vai ser responsável por apurar os valores monetários relacionados a estes itens, ou seja, a vinculação e a organização dessas estruturas quantitativas fornecidas pela engenharia da produção vão ser processadas e organizadas pelo controle de custos. Para que a gente implante um sistema, essa técnica, né, do custo padrão numa empresa, é importante que ela seja gradual para que o sistema de fato funcione. Ou seja, eu começo trabalhando na aplicação e na análise em determinados custos e vou distribuindo para outros custos até que eu consiga de fato contemplar a empresa inteira. Tudo que é implantado na empresa deve ser feito sempre de forma gradual, para que as pessoas e os sistemas sejam de fato compreendidos e não haja tanta resistência nessas alterações e nesses controles que a empresa sugere. Uma das questões mais importantes que parece um pouco ambígua, né, é que o custo padrão ele precisa ser dinâmico, ou seja, é importante que se faça a apuração e a revisão desse custo padrão de forma constante, para que de fato a diferença entre o real e o padrão não seja extremamente alto, né? A gente precisa tentar a maior proximidade possível com os valores reais. Então o custo padrão ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser apurado e ajustado sempre que necessário. Bom, a comparação entre o custo padrão e o custo real vai nos trazer informações relacionadas às variações. E o que é que vai modificar, o que é que vai se movimentar a partir dessas variações? Primeiro, a gente pode ter variações relacionadas ao preço, aos valores, tanto dos custos como dos preços, enfim, né? Mas aí a gente está falando quando a gente fala de preço, a gente fala de valores. Então a gente pode ter variações relacionadas a preços, a valores, ou a gente pode ter variações relacionadas a quantidades. Ou a gente pode ter um pouco de cada um, que é o que normalmente acaba acontecendo dentro das estruturas empresariais. Essa junção, né, dessas variações de preço, dessas variações de quantidades, mostram e estruturam a nossa variação total. Nesse gráfico, é importante a gente entender que, conforme o preço varia, a quantidade normalmente também vai variar. Então, a gente tem essas informações cruzadas, né? Quando a gente tem a estrutura só de variação de preço, a gente pode ter uma variação X. Quando a gente tem uma variação de quantidade, a gente pode ter uma outra variação Y, né? Mas a soma desses dois, o agrupamento desses dois vai mostrar, de fato, quais foram as variações totais que aconteceram entre custo real e custo padrão. Para calcular essas variações, a gente vai levar em consideração a diferença que há na quantidade e o preço padrão que a gente tem. Então, notem que a partir de agora a gente precisa de informações quantitativas e de informações monetárias para fazer o cruzamento das informações.
tá? Então, primeira variação que a gente vai ter, que vai ser a variação da quantidade, a gente vai ter que cruzar as informações relacionadas à diferença de quantidade, então a gente vai ver qual foi a quantidade padrão e a quantidade real e verificar qual foi a diferença entre eles, e vamos verificar qual foi o preço padrão, ou seja, o custo padrão que a gente aplicou para aquele determinado produto, para aquela determinada análise que a gente está fazendo. Depois a gente vai calcular a variação de preço. A variação de preço a gente vai levar em consideração a diferença de preço. Então a gente vai pegar a informação do custo padrão em o custo real. Vamos calcular a diferença entre esses dois e vamos multiplicar pela quantidade padrão. Depois disso a gente ainda vai calcular a variação mista, que é o cruzamento entre as informações da diferença de quantidade e a diferença do preço, para a gente verificar qual foi a variação mista. Somando esses três itens, a gente vai ter a variação total. Todos esses itens, tanto a variação de quantidade, como a variação de preço, como a variação mista, e também como a variação total, podem ser favoráveis ou desfavoráveis. O que isso significa? Quando a gente tem variações relacionadas a maiores custos, mais gastos, né, ou menos quantidades de produtos, a gente acaba tendo uma variação desfavorável, porque quando a gente determina o padrão, é aquele custo que a gente quer atingir. Então, se a gente supera ele, se a gente fica a maior do que aquele valor do custo padrão que a gente determinou, vai ser negativo para a empresa, porque a empresa tinha se preparado para aquele custo padrão. Então, a gente vai ter variações desfavoráveis relacionadas a isso. Agora, no exemplo, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Vamos ao exemplo. Vamos supor, então, que uma empresa elaborou esse plano operacional de produção para um determinado período. Então, nós temos aí as informações de padrão, né? A primeiro grupo de informações ali, a gente tem as informações da estrutura padrão. Então, o volume padrão de produção, o custo padrão de produção e a quantidade, de fato, prevista, e o tempo de mão de obra e custo de mão de obra. Passado o período, a contabilidade de custos reportou os seguintes dados reais, ou seja, os dados históricos, mas os dados reais desse período que a gente tinha previsto esse padrão. Então, teve uma variação ali de 42 mil unidades, ou seja, se produziu mais do que o que se tinha determinado e, consequentemente, mais consumo de matéria-prima a um valor superior, mais consumo de mão de obra direta, valor superior também. O que eu vou fazer agora? Eu sugiro que vocês montem essa tabela para a gente poder fazer o cálculo e a organização das variações de cada um desses itens do processo produtivo dessa empresa. Antes de mais nada, o que a gente vai agora organizar para entender esse exemplo vão ser as informações relacionadas ao custo padrão e ao custo real. Então, nessa tela aqui, a gente faz os cálculos, de fato, dos custos unitários de cada item que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se previu que seriam trabalhados 100 kg de matéria-prima para 40 unidades do produto que está sendo processado aqui. Ou seja, se consumiria 2,5 kg por unidade. O custo da matéria-prima era 4 milhões, né? E se utilizaria, portanto, 100 mil quilos de matéria-prima, ou seja, o custo da matéria-prima era de 40 reais por quilo, tá? Então, a gente tem aqui as informações de quantidade padrão de produção, custo unitário de produção, custo por quilo, na verdade, de produção, e por fim, a gente vai ter ali informação sobre o custo unitário de produção. Para se um produto precisa de 2,5 kg, um produto vai custar, né, de matéria-prima, 100 reais. Esse é o custo padrão da minha matéria-prima para esse produto que eu estou determinando aí. Agora, com relação à mão de obra direta, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos distribuir as 800 mil horas pelas 40 mil unidades para verificar quanto se consome de mão de obra direta para produzir cada unidade. Nós identificamos que foram 2 horas por unidade. Dividimos o custo por esse tempo total de mão de obra, identificamos o custo da hora, né, de trabalho da empresa, que foi de 60 reais por hora,
e identificamos qual é o valor da mão de obra direta para cada produto. Então, se eu levo 2 horas para fabricar o produto e cada hora custa R$60, então eu vou ter um custo de R$120 com relação à mão de obra direta. Mas a realidade foi outra. Então, levando em consideração o que foi real, a gente consumiu 109.200 quilos de matéria-prima para produzir 42 mil unidades. Ou seja, nós fugimos ao nosso padrão. Nós consumimos 2,6 quilos por unidade e não 2,5 como se havia previsto. No entanto, o custo da matéria-prima foi inferior ao custo que foi estabelecido anteriormente, ou seja, o custo total consumido de matéria-prima dividido pela quantidade total de matéria-prima deu um valor de R$ 39,50, ou seja, a gente teve um valor inferior 50 centavos. Aí também identificamos o valor do custo por produto, né, o valor do custo da matéria-prima por produto, e verificamos que ficou mais caro. Por quê? Por causa da quantidade utilizada. Apesar de eu ter tido uma redução no custo, eu tive um aumento no consumo da matéria-prima. Então, a gente teve uma alteração aí a maior com relação à matéria-prima. Mesma coisa vamos calcular com relação ao custo real da mão de obra direta. Então, o tempo que foi trabalhado de mão de obra direta, dividido pela quantidade de unidades, nós identificamos que trabalhamos 2,1 horas para cada uma das unidades do produto. O custo da mão de obra direta, né, real, dividido pelo tempo real, nos trouxe a informação de que a hora da mão de obra direta foi R$ 59. Então, teve um aumento no tempo, na quantidade, e uma redução no custo, certo? No entanto, na produção de cada produto, a gente vai ter um aumento de custo devido a esse aumento de tempo, certo? Então, identificamos aqui os nossos custos e a nossa estrutura padrão e real. Agora a gente vai fazer a análise das variações. Bom, primeira questão. Na tela anterior, nós tínhamos então identificado os valores de custo padrão e custo real relacionados à matéria-prima e à mão de obra direta, né? Então, o custo padrão foi R$100 de matéria-prima, mão de obra direta foi 120, certo? Então, o custo total desse produto, desconsiderando todos os outros custos, né, gente, foi de 220. Mesma coisa, eu trouxe as informações da tela anterior para essa nova tela. Então, o custo real de mão de obra direta e de matéria-prima e o custo total. A partir daí, eu vou calcular as diferenças, né, as variações. Primeiro, a variação total. A variação total que a gente tem de matéria-prima é de 2,70 desfavorável, conforme eu estava falando para vocês. Esse D e esse F são relacionados a desfavorável. O que isso significa? Que o valor real é superior ao valor padrão. Eu tinha determinado que seria um determinado valor e eu gastei mais. Então, isso não é favorável para a empresa, isso é desfavorável para a empresa. Isso aconteceu para a matéria-prima, para a mão de obra direta e no valor total, obviamente, do produto, certo? Na variação da quantidade, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai identificar qual foi a variação, e aí agora a gente vai ter que se reportar aos valores da tela anterior, né? Então, para calcular a variação da quantidade, eu preciso identificar qual foi a diferença de quantidade e multiplicar pelo preço padrão. Então, na tela anterior, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver. Quando vocês voltarem, printem a tela para comparar depois. Mas, enfim, na tela anterior, a gente identificou o seguinte. A quantidade, tanto da matéria-prima como da mão de obra direta, teve uma variação de 0,1. Ou seja, eu tinha previsto que eu consumiria 2,5 kg de matéria-prima e gastei 2,6 kg. Então, 0,1. Mesma coisa mão de obra direta. Eu previ que eu gastaria 2 horas, mas eu gastei 2,1 horas. Né? Então, a gente tem uma variação de 0,1 para os dois. O custo padrão de matéria-prima, que a gente identificou lá na tela anterior, era de 40 quilos por produto. Então, a gente vai multiplicar essa diferença por esses 40. Para mão de obra, era 60. Então, eu vou multiplicar essa diferença pelos 60 e vou identificar ali a variação da variação de quantidade. Destacando que essa variação é desfavorável
porque o tempo foi maior do que eu havia previsto. Com relação à variação de preço, eu vou pegar a variação do meu preço, daquelas informações que eu tenho, e multiplicar pelas quantidades padrões. Ou seja, qual foi a variação de preço que nós tivemos? Nós tínhamos previsto que, para a matéria-prima, o custo seria de R$ 40 por quilo, e na apuração do custo real, nós identificamos que o custo foi de R$ 39,50 por quilo, ou seja, foi inferior em 50 centavos, certo? Então, essa variação já vai ser favorável, porque a gente reduziu esse custo. Esses 50 centavos multiplicado pela quantidade padrão, que é 2,5 kg por unidade, dá o valor de 1,25. Essa é a variação de preço da matéria-prima. Favorável porque o preço foi inferior ao previsto. Mesma coisa nós vamos fazer para a mão de obra direta. A diferença entre os preços, o preço da mão de obra direta era 60 por hora e no real foi 59 por hora. Então eu tive uma diferença de R$ 1 multiplicado por 2 horas por unidade, que é a minha quantidade padrão. Eu verifiquei que eu tive então uma variação de R$ 2, vamos dizer assim, favorável. A variação mista, então, é a diferença entre essas duas informações. Então, eu tinha 0,1 para a matéria-prima e 0,5 para o preço, vou ter ali a variação mista. 0,1 para a mão de obra direta, para a quantidade de mão de obra direta, e 1 para a quantidade do preço, vou ter a variação mista. A variação mista ela vai acompanhar o comportamento da variação de preço. Então, se for favorável, ela também vai ser favorável. Se for desfavorável, ela também vai ser desfavorável. Então, o cruzamento das diferenças entre quantidade e preço vai nos trazer a informação relacionada à variação mista. A variação total vai ser a soma entre todas essas variações, considerando que o favorável e desfavorável seriam como sinais negativos e positivos. Nesse caso, eu considerei o favorável como sinal negativo porque o desfavorável é superior, né? Então, a gente tem ali, de fato, uma variação desfavorável, né? Mas isso não significa que seja positivo ou negativo, é só para a gente conseguir identificar e fazer as diferenças entre eles. Se todos os itens fossem desfavoráveis, a gente somaria todos os itens. Quando há diferença entre eles, a gente subtrai aqueles que forem inferiores para conseguir identificar a questão da variação total. Então, vocês podem observar que, independente da gente estar somando as colunas das variações como a linha ali das variações, a gente vai chegar às mesmas informações relacionadas às variações totais de quantidade, preço e variação mista. Então é isso, pessoal. Esse foi o custo padrão. Espero que vocês tenham compreendido. Fico à disposição para dúvidas e até o próximo vídeo.